pessoal, hoje na nossa aula de Educação Especial e Inclusão, a gente vai falar da deficiência visual, né? O nosso aluno que é deficiente visual, quais são as estratégias, como fazer, né? Quem é esse aluno? Vamos conhecer um pouquinho sobre isso, né? É importante a gente saber que o deficiente visual, ele não é necessariamente totalmente cego, né? E nem sempre ele vai precisar do braille, só que a base é essa. Então nós passamos muita dificuldade na escola, porque quase ninguém sabe braille, nem o próprio aluno, não é verdade? Então a gente precisa de um apoio externo em relação a esse recurso, se ele for necessário. Então vamos lá. A deficiência visual, ela caracteriza-se pela limitação ou perda das funções básicas do olho e do sistema visual, né? Ele pode ser cego ou ter baixa visão. Quem é o de baixa visão? Quando ele enxerga de 40% a 60%, ou ele não enxerga nada, né? Eles não são deficientes visuais, não são considerados quando ele tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, né? Por exemplo, eu uso óculos, eu sou deficiente visual? Não, porque eu não tenho baixa visão, eu não enxergo 60%. Eu não enxergo 50%. Menor de 60% de visão é que a gente caracteriza como deficiente visual. Tem muita gente usando de má fé, né, para usar as cotas, para usar vaga de deficiente por aí com essas coisas. Não, só é deficiente visual e precisa de uma adequação curricular e todo esse processo escolar quando ele tem uma visão inferior a 60%, tá? Se ele tem de 40% a 60%, ele tem um comprometimento parcial. Se ele tem menos de 40%, é um comprometimento severo. E pode ser que ele seja totalmente cego, que ele não enxergue mesmo nada. Então vamos ver. Você sabia que tem diferença até na cor da bengala do deficiente visual? Quando ele é totalmente cego, ele usa bengala branca. Quando ele tem baixa visão, até 60% de perda visual, ele usa bengala verde. E quando além de cego ele é surdo, a bengala dele tem que ser vermelha. Vermelha e branca, né? Ela tem um pedacinho branco no meio, tá? Então se você encontrar com alguém na rua, ou receber um aluno que usa bengala, olha para a cor da bengala e identifica, não precisa perguntar para ele, pela cor da bengala você identifica a baixa visão, o cego ou o surdo e cego. Então vamos lá. A nossa acuidade visual, ela é muito variável, né? Quem tem baixa visão, ele pode ser aquele que enxerga pouco, mas não adianta usar o óculos porque ele ainda tem dificuldade. São pessoas que usam aqueles óculos bem grossos, usam lupa, tá? Esse é o de baixa visão, mas ainda é moderada, né? Ele tem, às vezes, uma degeneração macular, um glaucoma, uma retinopatia, tem algumas situações dessa, né? E cada uma dessas situações provocam um problema na visão diferente do outro, né? Às vezes a pessoa não enxerga quase nada de longe ou nada de longe, mas enxerga alguma coisa de perto. Às vezes é o contrário. Ela não enxerga nada ou quase nada de perto, mas enxerga alguma coisa de longe. Às vezes ela tem uma visão distorcida. Eu já conheci pessoas com problema de baixa visão, causada pelo diabetes, que enxergava daqui para cima, daqui para baixo não enxergava. Então, se quisesse ver, por exemplo, a mão, tinha que pôr a mão cá em cima. Se colocasse a mão aqui, já não estava vendo. Essa posição fazia com que o globo ocular se tornasse cego. Essa posição fazia com que houvesse visão, baixa visão, mas é uma visão. Então, cada um desses problemas causam a visão diferente, né? As pessoas com baixa visão necessitam de auxílio, como óculos, lente corretiva, lupa, né? E alguns textos ampliados. Na faculdade eu tenho alunos que têm baixa visão e eu tenho que imprimir a folha deles, né, de prova com uma fonte 24, com fonte 20, com fonte 28, né? Cada um tem uma especificidade.
Então são provas especiais, com menos contextualização, porque é muita coisa para ler, né? Mas as fontes são bem grandes, eles conseguem enxergar, assim mesmo com óculos ou com lupa, mas conseguem ver e escrevem grande também, né? E o Mac desenvolveu alguns softwares, né, ampliadores, e tem um software, um método específico chamado MacDaisy, que vocês podem achar na internet, é bem interessante, que é específico para quem tem baixa visão, para trabalhar, estudar, né? É todo voltado para a escolarização. Eu falei de baixa visão, agora esse aqui é de quase nenhuma visão, quase cego, né? A pessoa é capaz de distinguir luz e sombra, claro e escuro, mas não tem nitidez, não consegue ver que está de dia porque está claro, mas não consegue ver uma almofada, não consegue ver um rosto, não consegue identificar pela fisionomia quem é quem, ok? Mas aí já começa a usar o braille para ler e escrever, né? Usa a voz para o comando de telefone, para o computador, né? Também já tive alunos com cegueira na faculdade que a gente gravava as aulas, ele levava naquela época era um iPod, eu acho, eu não lembro. Eu sei que gravava as aulas, não era com celular. Gravava a aula para levar para casa e ficar ouvindo, né? Ou a gente gravava, colocava no pendrive do aluno para ele levar, ele colocava no computador dele, o computador transformava aquilo de alguma forma. Tinha também aluno, já tive aluno também totalmente cego, que ele tinha um programa no computador que todo o conteúdo que eu passava em texto para ele, e o computador lia para ele o texto, também era bem interessante, né? Então, isso é importante. E aquele que é cego, né? É aquele que realmente não enxerga nada, nem vulto, nem forma, nem sombra, nem claro, nem escuro, ele não enxerga, né? Ele não tem percepção visual, né? Então, isso pode ser congênito, pode ser adquirido, ele pode nascer cego e pode perder a visão depois por alguma doença, por um acidente, por alguma situação, né? Esse precisa do braille, né? E também pode usar os softwares, como eu falei, o MacDaisy é próprio para essas pessoas, né? Alguns mitos em relação ao aluno portador de deficiência visual. Não adianta gritar, gente, ele não é surdo. A não ser que ele seja cego e surdo, né? A bengalinha lá vermelha e branca. Mas se ele é só cego, ele escuta. Você não precisa berrar com ele. Ele está escutando. Ele só não está vendo, mas ele está escutando, né? A gente achar que o braille é a única adequação. Ele já está em braille, então tá bom, ele vai aprender. Não, ele é aluno como qualquer outro, então ele pode ter outra dificuldade. Como eu falo em todas as aulas de inclusão, eu preciso conhecer o aluno, saber as potencialidades e fragilidades e partir daí. Eu não posso rotular esse aluno. Tá? Eu preciso trabalhar em cima do que ele já sabe e desenvolver aquilo que ele não sabe, independente se ele é cego, se ele é surdo, se ele é autista, se ele é Down, se ele é DI, se ele é DM. O importante é até onde ele já foi e onde eu quero que ele chegue. Então vamos fazer o caminho, tá certo? Acreditar que eles são mais próximos de Deus, eu já ouvi isso também, né? A pessoa deficiente, Deus escolheu porque são mais anjos, são nada a ver, tá? Achar que está ajudando quando você pega ou quando você empurra, quando você faz algo por ele. Eles não gostam, tá certo? Então, quando você puxa ele pela mão para andar mais rápido, você não está ajudando ele, você está lembrando a ele que ele é deficiente. Você que tem que ter paciência de andar no ritmo que ele anda. E não puxar para ele andar no seu ritmo. Isso é muito sério e a gente tem que trabalhar isso com as outras crianças da sala. E nem achar que ele é incapaz, coitadinho. A pior coisa para quem é portador de alguma deficiência é ser tratado como um coitadinho, tá certo? Então, como lidar com isso na escola? Eu coloquei algumas dicas básicas. A escola pode recomendar aos pais e responsáveis que busquem fazer o exame de acuidade visual das crianças quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, né? Compartilhar com ele alguns objetos da sala de aula para que ele tenha acesso e mobilidade, né?
prateleiras, as estantes, as mochilas sempre no mesmo lugar, porque ele aprende a se movimentar naquele espaço. Se cada dia a mochila tiver caído num lugar, a mesa no outro, ele vai cair, vai provocar acidentes, né? Ele tem direito de usar materiais adaptados, então a gente precisa correr atrás desse direito dele, né? Antecipar a adaptação do texto, então semana que vem eu vou trabalhar tal texto em história, essa semana eu já entrego para a família, porque aí a família passa por esse processo que eu falei antes, do computador, que tem vários aplicativos que fazem a leitura dos textos, então a criança aprende pela audição, porque, como eu falo sempre, o nosso cérebro ele é plástico, ele se adapta com plasticidade. Então o aluno cego, ele desenvolve muito a audição e o tato, né? Assim como o surdo desenvolve muito a visão e o tato também. Então, quando eu entrego previamente o material para a família, eles conseguem fazer essa adaptação auditiva, ou ele começa a conhecer melhor pelo tato aquele material. Quando você for trabalhar com a turma, ele não vai ter grandes dificuldades, né? E ter uma escola, né, de apoio, sempre tem nas cidades, em Volta Redonda a gente tem, a escola que trabalha com o cego, ensina o braille, tem todo o material de braille na escola, para esse aluno ter essa parte de aprendizagem também, né? Oferecer ambientes adaptados, essa é a parte estrutural da escola, rampa, barra, né, tudo isso, sinalizações em braille, escada com contraste de cor, se tiver baixa visão, né? Em volta da escola também tem que ter sinais sonoros, né? Oferecer atividades recreativas e adaptativas que ele possa brincar, né? Tem até aquelas bolinhas, né, que tem lá dentro um sininho que faz barulho para ele saber onde a bola está, né? Fazer alguns áudios de narração de slide, de texto, de filme para essa criança, né? E fique de olho, preste atenção nisso. Todos os padrões de adaptação física da escola para receber aluno com deficiência está num documento que chama NBR 9050 de acessibilidade. Então, se a escola vai receber esse aluno, procura essas normas que estão lá registradas na NBR 9050, tá? E para fechar, eu vou deixar para vocês refletir. As tecnologias hoje a gente chama de assistivas, porque elas têm um papel importante para a autonomia de pessoas com deficiência visual ou cega, o que contribui para a autorrealização pessoal e profissional, ou seja, tem um papel imprescindível para a promoção da cidadania e inclusão. Por outro lado, as tecnologias também foram utilizadas em substituições às pessoas, em diversas funções que eram desempenhadas com pessoas com deficiência, né? Isso exclui, ao invés de incluir. Qualquer dúvida, a gente tira, a gente conversa, e o mais importante, incluir é conhecer as fragilidades e as potencialidades dos alunos para desenvolvê-los a partir daí. Não se esqueçam disso. E a última dica, mudou o olhar, mudou a postura. Mude o seu olhar primeiro, ok? Valeu, gente. Obrigada.